Em Isaías 55, no versículo 8, livro do profeta Isaías 55, 8. O tema dessa mensagem que eu quero ministrar nessa noite, ela diz assim: no Kairos da graça. Vamos repetir comigo o tema dessa mensagem? Vamos lá? 1, 2, 3 e... no Kairos da graça. Vamos lá? No Kairos da graça. Coloca a mão no teu coração para receber essa mensagem de Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer esta palavra poderosa para as nossas vidas, no Kairos, no tempo do Senhor. Em o nome de Jesus nós recebemos a palavra do Senhor. Isaías capítulo 55, no versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos, Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e as fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a palha, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, amados? Que palavra bonita, profética de Isaías. E aqui está um ensinamento para nossas vidas. Analisando esse texto, Deus tem uma promessa de paz e de descanso para aqueles que confiam na sabedoria dele em tudo. Amém, irmãos? Por isso não adianta querer trilhar um caminho que não está alinhado com a vontade de Deus. Os pensamentos de Deus é totalmente diferente com muitos pensamentos que nós traçamos para a nossa vida, irmãos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais coerentes, muito mais corretos. Por isso devemos seguir os pensamentos dele, não os nossos pensamentos. Amém, amados? É isso que o texto está querendo nos ensinar. Irmãos, se a live não estiver caminhando, deixa, senão é melhor a gente colher a palavra de Deus aqui do que se entreter na live, amém? Deixa Deus trabalhar, tá certo? Então, nesse texto aqui, as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Jamais Deus vai te dar uma bênção para te trazer dor. A bênção de Deus, conforme o texto de Isaías que nós lemos, ele traz prosperidade em tudo.
quer seja emocional, financeira, espiritual e muitas outras bênçãos. Então, mesmo diante dos espinheiros, da vida, se andarmos segundo a vontade de Deus, se os nossos pensamentos estiverem alinhados com os pensamentos do Pai, o resultado final será de alegria. Amém, amados? Somente de alegria. É isso que o texto de Isaías está querendo nos ensinar. E aqui eu quero hoje falando sobre o Kairos da graça, porque a palavra Kairos, quer dizer tempo determinado por Deus. Mas antes de falar sobre o tempo determinado por Deus, eu quero dizer que até ontem, antes de dormir, eu não tinha uma mensagem no coração para trazer para os irmãos. Mas pastor, que coisa é essa? Eu não tinha. E às vezes acontece isso. Às vezes acontece da gente pensar em tantas mensagens e a gente fica sem uma direção para trazer. E antes de dormir até ontem eu não tinha uma mensagem no coração. Mas quando eu acordei pela manhã, eu acordei de um sonho, que no sonho eu ministrava sobre o tempo de Deus. Então eu tenho certeza que Deus queria trazer essa mensagem para nós hoje. Porque no sonho Deus me deu a mensagem. E eu ministrava à igreja essa mensagem falando sobre o tempo de Deus. Então eu creio que Deus me deu essa mensagem. Por quê? Porque precisamos aprender a discernir o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos muitas das vezes parar ao invés de avançar. Em outros momentos, precisamos avançar ao invés de retroceder. Mas quando, e como saber discernir esses momentos tão importantes para a nossa vida? O momento que temos que avançar ou o momento que temos que parar? Por isso eu quero apresentar essa mensagem, o Kairos da graça, que quer dizer o tempo de Deus dentro do seu favor merecido, porque graça é um favor que nós não merecemos, e o tempo é um tempo determinado. Então muitas das vezes não merecemos nenhum favor de Deus, mas Ele vai nos favorecer, porque nós somos amados dele, amém? Porque Ele nos ama, por isso Ele nos favorece. Então a palavra Kairos é uma palavra grega, significa tempo. O tempo, a palavra grega para o nosso tempo na terra chama Cronos. Inclusive tem um carro agora que chama Cronos, Saiu um modelo de carro que chama Cronos, quer dizer tempo do homem. É o relógio. O relógio é o tempo do homem, mas o tempo de Deus é indeterminado. Não tem começo nem fim no tempo de Deus. Mas a palavra Kairos significa o tempo, determinado para algum propósito específico. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, olha o que diz lá, Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo, aqui, esse tempo no grego, se você ler a Bíblia no original, no grego é kairos, desculpa. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, aqui Marcos estava dizendo, falando que Jesus anunciava o tempo determinado que Deus deu para ele, que era um tempo agora de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino que tinha que se cumprir. E ali nós vemos que João Batista,
Ele que abriu o caminho para pregar o Evangelho, o reino de Deus. João Batista pregava lá para o povo que era chegado o reino de Deus, mas prenderam João Batista. Depois de um tempo que João Batista batizou Jesus. Jesus foi para o deserto, e ali depois do deserto foi provado, saiu daquele momento de tentação, de provação, e ali começou o ministério de Jesus. Quer dizer, o tempo específico, o propósito específico na vida de Jesus, está aqui iniciando com Marcos, relatando que o tempo está cumprido, quer dizer, se cumpriu esse tempo. É momento de agora o reino de Deus chegar. Por isso Jesus, ele já começa a anunciar, é chegado o reino de Deus. Então, nós vemos que há decisões que a pessoa, deve fazer na sua vida. Todos nós temos decisões importantes na nossa vida, e essas decisões nós devemos fazer de acordo com os requisitos de sua missão, do qual Deus lhe determinou. Então, quando você faz algo na sua vida e entende que aquilo que você está fazendo é determinado por Deus, então você não está vivendo no seu tempo, você está vivendo no tempo de Deus. Você está vivendo no momento que é a vontade de Deus agindo e não sua vontade agindo. Então, mas como saber quando é a nossa vontade agindo, ou quando é a vontade de Deus agindo? Então essa mensagem vai nos direcionar a alguns pontos que irá te ajudar a entender esses momentos que muitas das vezes são difíceis de saber se estamos andando no nosso tempo ou no tempo de Deus, se estamos vivendo o nosso tempo ou vivendo o tempo de Deus. Então tem momentos que achamos que as coisas estão dando tudo errado, mas essas dificuldades podem apontar que precisamos saber, que precisamos discernir se aquilo que está no nosso coração também está no coração de Deus. Se somos filhos de Deus, precisamos fazer o que o Pai quer, o que o Pai deseja, o que o nosso Pai Celestial propôs para nós nessa terra, e não somente o que o nosso ego deseja, e o que a nossa vontade deseja. Então precisamos entender que a vontade dele, a vontade do Senhor, é que deve prevalecer, não a nossa. Amém, irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 10, a oração do Pai Nosso diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós entendemos isso, nós vivemos alinhados com a vontade de Deus, e tudo vai ocorrer perfeitamente, porque nós estamos vivendo aquilo que Deus propôs para nós vivermos. Infelizmente, o nosso coração não é assim. Muitas das vezes o nosso coração se abate quando a nossa vontade não é realizada, sim ou não, irmãos? Mas não quer dizer que aquela vontade que não está sendo correspondida, ela não pode ser atendida por Deus. Só é preciso alinhar essa vontade com a vontade de Deus. Precisamos alinhar ela, para que ela possa fazer parte da vontade de Deus. Agora, eu quero dizer como nós vamos fazer isso. Primeiro, precisamos discernir o tempo, o momento de Deus. O Cronos, o Kairos de Deus. Precisamos discernir quando estamos vivendo no tempo de Deus. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 10, no versículo 22. É um sinal aqui que eu quero ensinar a vocês, que diz assim, Provérbios 10, 22: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então tudo aquilo que te traz dor,
você deve parar e analisar se aquilo que você está querendo fazer, querendo prosseguir, realmente se é bênção de Deus. Então, quando estamos alinhados com o mesmo propósito de Deus, e se os nossos pensamentos estão condicionados à perfeita vontade de Deus, os nossos planos, irmãos, vão dar certo. Aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente planejar, vai dar certo. As coisas vão fluir naturalmente, sem muito esforço. Cada dia vão surgir situações em que essas situações irão nos motivar a colocar muitos objetivos da nossa vida em ação. Mesmo tudo sendo contrário, mesmo as coisas em vista dos nossos olhos, sejam impossíveis para ser realizadas, tudo irá se encaixar se nós estivermos vivendo no tempo de Deus, no momento de Deus, se os nossos pensamentos estiverem alinhados com Deus, porque o propósito de Deus está acima de tudo e ele se cumpre porque ele é fiel, amém? Ele é fiel. Então, mas se você ou nós, qualquer um de nós, temos algum desejo, que queremos que aquele desejo se realize de qualquer forma, mas se esse desejo estiver desalinhado, estiver fora da vontade de Deus, você como filho, Deus vai te avisar, Deus vai te dar sinais, te alertando, o momento de você parar e analisar o que você está desejando. Se esses desejos você não colocar diante da luz de Deus, diante da palavra de Deus, diante de conselhos de homens sábios de Deus, irmãos, as consequências de você continuar querendo fazer aquilo que está fora do tempo de Deus, será de muitas dores e enfado na vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu quero contar um testemunho. Em 1998, eu desliguei da empresa do Correio. Eu era funcionário público de uma estatal dos Correios e eu tinha pegado toda a minha rescisão trabalhista e eu tinha um sonho. Eu já era crente, já era cristão, e o meu sonho na época, o carro naquela época era quase o carro do ano, o Monza SLE. Ele era um Monza SLE. Eu era apaixonado por aquele carro, apaixonado. Eu queria de qualquer jeito aquele carro. Eu peguei todos os meus direitos e investi naquele carro. Mas antes disso eu orei tanto, fui para os montes orar de madrugada, orava de noite. Eu orei tanto que aquele desejo meu, eu acabei transformando aquele desejo meu no desejo de Deus. E, amados, mas veio tanto sofrimento depois que eu adquiri aquele carro, porque naquela época, aquele sonho meu, aquele desejo que eu tinha, estava fora da minha realidade. Eu não podia pagar nem um seguro daquele carro. Eu tive o carro, não podia nem pagar um seguro do carro. A garagem da minha casa não era cimentada, era de terra, de barro. A minha própria casa nem piso tinha. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça de achar de ter um carro fora da minha realidade naquele tempo. Mas eu comprei aquele carro, e eu quero dizer que eu insisti tanto em oração, que eu comecei a ter sonhos do carro. Eu comecei até a enxergar a cor do carro. Olha, Deus me deu um sonho, que eu vi até a cor do carro no sonho. E isso começou de tanto que eu querer aquele carro, eu comecei a ver Deus falando em tudo.
tocaram um louvor a Deus falando comigo aí, tá? Eu vi uma pregação no rádio, Deus está falando comigo. Mas por quê? Porque aquele desejo estava tão cheio no meu coração, que eu estava fazendo do meu desejo o desejo de Deus. E como se fosse o desejo dele também. Então há um perigo aqui, irmãos, presta atenção. O perigo disso é quando o resultado também muitas das vezes não vem, ou vem de uma forma que te traz sérios problemas. Podemos ficar decepcionados conosco mesmo depois de tudo isso. E essa consequência de decepção pode nos levar a uma frieza espiritual. Sabia disso? Porque você passa a colocar o desejo do seu coração como se fosse um desejo que não tem nada a ver com o desejo de Deus, que não tem nada a ver com os pensamentos de Deus. E isso pode depois você se ferir, ficar ferido. Então tome muito cuidado com certos sonhos, porque tem pessoas que começam a sonhar achando que aquilo é de Deus e passam a fazer da sua vontade a vontade de Deus, e aí começam a fazer até mesmo das pregações, né, seja uma forma de realizar algum desejo que ainda não está alinhado ou dentro do tempo de Deus. Então o carro que eu tanto desejava naquela época, eu consegui, irmãos. Mas eu não vou te contar o resultado disso, porque foi só dores, né? Segundo dia que eu comprei o carro, bateram no meu carro. Eu não tinha seguro nem nada. Passei uma luta, porque depois eu estava desempregado, sem dinheiro. Aquele carro era um meio, né, também de eu trabalhar, não podia fazer nada com aquele carro, não tinha condições de consertar o carro. Então eu acabei passando muita tribulação por causa daquele carro. Um carro que me trouxe muitas dores e muitas lutas. E Deus permitiu que eu comprasse aquele carro, porque às vezes Ele permite, tanto você insistir, Ele permite para a gente receber o que estamos querendo, Ele permite isso, mas não que isso quer dizer que seja a vontade dele e que esse propósito está no coração dele, mas Ele permite para você aprender a discernir a vontade dele. Amém? Então a mesma coisa aconteceu quando eu abri um comércio no ano de 2012. Eu estava indo muito bem, né? E de repente me passou na cabeça de abrir um comércio. E eu quero dizer que nesse comércio eu não tenho dúvida que era a vontade de Deus que eu abrisse comércio. Eu creio que Deus ali tinha me dado alguns sinais que era a vontade dele. Mas o maior problema meu dentro desse comércio foi o que eu quis dar um passo maior que a perna. Então, às vezes você ora para Deus e pede algo para Deus e Deus te dá aquele algo. Mas depois dali para frente você começa a fazer coisa dentro daquele algo que já não é mais Deus agindo, entendeu? Aí já é você agindo. Então isso pode ser que Deus ele vai te mostrar que não é para fazer aquilo, você não vai parar e você vai quebrar a cara, como eu quebrei nesse comércio que eu abri em 2012. Eu estava indo muito bem com ele, estava dando tudo certo, não estava tomando prejuízo e estava indo, estava de carro devagarzinho, mas eu quis expandir ele fora do tempo. Eu quis aumentar esse comércio, mas não era o tempo ainda. E devido àquilo ali veio uma crise de 2013, 2014, e eu não estava estruturado para segurar aquela crise e acabei passando uma situação financeira muito difícil. Até hoje, né? Até hoje isso tem assim demorado para eu voltar a se estruturar por causa dessa insensatez que eu tive por não entender o propósito de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que eu creio que a loja que eu abri, igual eu falei,
fazia parte do propósito, mas não a ampliação da loja. A ampliação da loja não fazia parte do propósito de Deus. E uma das coisas que eu creio que a loja foi o propósito de Deus é que essa congregação nasceu na loja. E dali nós abrimos uma cela e hoje nós temos a congregação. Então era o propósito de Deus. Eu poderia estar com a loja até hoje, mas aí Deus deu um sinal vermelho e eu não parei. Então preste atenção, Deus vai te dar sinais vermelhos quando é para você parar. Se você não parar, você vai quebrar a cara. Então tome cuidado com isso. Então, o meu coração começou a ficar mais na loja do que no propósito de Deus. O propósito e o alvo de Deus da loja era um, mas meu propósito começou a mudar. E mesmo assim eu continuei, tendo grandes perdas, e Deus falava, Deus usou até ímpio para falar comigo. O meu patrão é muçulmano. Uma vez ele falou para mim, para de jogar seu dinheiro num buraco sem fundo. E eu falei, não, vai dar certo. E acabei mesmo assim tendo grandes prejuízos, grandes perdas, e até hoje essas consequências me seguem ainda. Mas graças a Deus que eu consegui vender a loja, por muita misericórdia de Deus. Minha esposa ajudou muito na oração. Nós vendemos, nós não ficamos devendo nenhum funcionário, pagamos todos os funcionários, aluguel, fornecedores, não fiquei devendo nada, graças a Deus. Então isso, pelo menos, Então, mas sair, irmãozinho, olha, eu vou te falar, durinho, nem mineirinho. Eu quero dizer aos irmãos que Deus, Ele dá alguns sinais que podem nos ajudar a entender o tempo dele, amém, irmãos? Ele dá sinais. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 2. Diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás nas cidades, bendito será no campo, na fazenda. Bendito o fruto do teu ventre, olha o que diz a Bíblia, são os teus filhos, fruto da tua terra, são as tuas lavouras. O fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, quer dizer, a tua despensa vai ser bendita. Bendito será ao entrares e ao sair. Você vai entrar no emprego, você vai ser bendito. Você vai sair, você vai ser bendito. Aleluia. Bendito será ao sair. O Senhor entregará feridos. Olha só. Não vai te entregar para te atacar, não. Vai te entregar ferido, machucado, diante de ti, os teus inimigos. Que se levantarão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puserem a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Eu recebo no nome de Jesus, amém? Aleluia. Então eu quero dizer que nós percebemos que nesse texto é Deus fazendo tudo e nós somente recebemos, irmão. Você não precisa fazer nada, é Deus que faz tudo. Quando Deus quer te abençoar, a bênção vai correr atrás de você, é isso que Ele está dizendo. Isso sim é estar debaixo do favor de Deus. Quando as bênçãos vêm, correm atrás de nós, são sinais que esse é o tempo de Deus. São sinais. Olha o que diz lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, está falando sobre mim e sobre você. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa. Agora eu gosto dessa expressão que é a Almeida Revista Atualizada, que diz assim: povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, a partir do momento que você entrega o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, você passa a ser propriedade exclusiva dele. O inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. O inimigo não tem como mais ficar te assolando. Você é propriedade dele. Ele vai te cercar, ele vai te cobrir, ele vai te murar, ele vai te proteger. Então, seus sonhos também fará parte dos sonhos dele, aleluia. Sua vontade fará parte dos planos de Deus, e tudo passará a acontecer naturalmente. Você não vai precisar ficando se esforçando, correndo atrás, como antes. Porque quando você corre atrás, você fala: foi eu que corri atrás. Deus não quer isso. Deus não quer que você corra atrás de nenhuma bênção. Porque se você correr atrás de bênção e alcançar uma bênção, é porque foi você que conseguiu a bênção pelo seu esforço. Mas isso é o tempo do homem. E você consegue, sabia? Você consegue com muitas coisas na sua vida nesse tempo, mas depois a mensagem aqui vai te explicar a dor da consequência disso. Mas quando você descansa no Senhor e deixa Deus fazer tudo ao seu favor, e você vive no tempo dele, as coisas vão fluir naturalmente, vai vir de mão beijada para você, é isso que quer dizer. As bênçãos vão correr atrás de você. Sabe aquele desejo de ter aquele bem material que você tanto almeja? Isso virá atrás de você, aleluia. Então não precisamos ficar correndo, se fatigando por coisa alguma, amém, amados? E isso não é só para coisas materiais, é no sentido de família, é no sentido de trabalho, é no sentido de tudo. Mas infelizmente não é isso que acontece, irmãos. As bênçãos ultimamente não, às vezes não é elas que correm atrás de nós. Ao invés, de deixarmos a bênção vir até nós, a nossa ansiedade nos tira do tempo de Deus e nos lança no nosso próprio tempo. Começamos a correr não baseado, não estabelecido no tempo de Deus. Começamos a viver no nosso próprio tempo. Por quê? Porque a nossa ansiedade quer que aquilo que pretendemos aconteça dentro da nossa vontade e não procuramos saber se é o momento de Deus. Então, mesmo assim, Deus permite. Deus é tão misericordioso que você vai correr, você vai conseguir, como eu consegui. Então, antes do tempo, aquele carro. Então Deus permite para te ensinar a esperar nele. A esperar nele. Mas não é dessa forma que Deus quer realizar os nossos desejos. Não quer que a gente fique correndo, se fatigando, procurando ir atrás. Ele quer que a gente aprenda a esperar nele. E se a gente não esperar nele, se nós não esperarmos nele, ele vai permitir, mas isso vai trazer dores. Porque não é bênção dele. Porque quando é bênção dele, não há dores. Um sinal em que passamos a ficarmos vulneráveis, em sair fora do Kairos, é quando passamos a ficar inquietos. Começamos a procurar coisas e ficar inquietos com aquelas coisas.
Outro sinal é nervosismo. Quando você está muito tenso, né, procurando fazer algo acontecer, quando você começar a sentir falta de sono, irmãos, toma cuidado, que você está vivendo no seu tempo e não no tempo de Deus. Até a maneira de se alimentar passa a ser descontrolada. Um dia come demais devido à ansiedade, outro dia come menos devido às preocupações. E isso tudo mexe com o nosso metabolismo, né? Nosso corpo físico. E isso atinge a mente, atinge o coração, depois vai para a alma. Então os planos que Deus tem para nós jamais nos levará a esse nível de vida, né, irmãos? Jamais o plano que Deus tem para você vai te deixar no nível de vida, de viver em angústia, com insônia. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que eles querem. Pensamento de que, irmão? De paz e não de mal. Então, quando realizamos algo que está fora do propósito de Deus, um dia receberemos a conta para pagar. No dia que você ficar se esforçando com a sua própria força para conseguir algo que não faz parte da vontade de Deus, você vai pagar essa conta, uma hora ela vai chegar. E em muitos casos, você nem vai conseguir pagar a conta da burrice que você cometeu. Você não vai ter como sair daquela situação. E aí, o que fazer quando você chegar nessa situação? Você deve se humilhar, chorar nos pés do Senhor, porque só Ele poderá te livrar dessa situação de derrota, porque são situações vergonhosas, mas Deus permite você passar por isso, porque Ele quer te amadurecer, Ele quer nos ajudar a ser maduro. Amém, amados? Então, quando você cair numa situação que você cometeu erros lá atrás ou tem cometido no presente, tem uma palavra do próprio Jeremias que diz assim, Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim. O Senhor falou para Jeremias dizer ao povo de Israel que estava vivendo errado, que estava vivendo assolado, não conseguia mais ouvir a voz de Deus, de tanto ter se afastado de Deus pelas burrices que eles fizeram. Então Deus usa o profeta Jeremias para falar para o povo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai falar com você se você clamar a Ele, e Ele vai te dar a solução para o teu problema. Vai te dar uma saída, uma porta de escape. Aleluia. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que você pode ter sido vítima do seu próprio interesse pessoal ou colocar desejos em seu coração que estão totalmente fora da vontade do tempo de Deus. E devido a esses erros cometidos, seja no passado ou no presente momento, o seu coração acabou se ferindo, chateado por essas situações. E eu quero te convidar, se você quer ser curado ou curada disso que vem te atormentando, eu quero que neste momento vai tocar um louvor aqui, e um louvor de adoração. Eu quero te convidar e orar por você. Se você que está vendo aqui essa live, não sei se ela está ainda sendo gravada. Se você que está vendo essa live, eu quero dizer que se essa palavra tocou a sua vida, eu te peço para você colocar a mão no seu coração e receber também essa oração que iremos fazer neste momento.
Creia que Deus está no controle de tudo, amém, amados? E se algum desejo do seu coração ainda não foi realizado, espera no Senhor. Busque a direção do Espírito Santo e descansa no Senhor. Fazendo assim, com certeza, as bênçãos vão correr sempre atrás de ti. E eu tenho certeza que você vai viver o melhor de Deus. Amém? Coloque-se em pé. Você quer receber essa oração? Vem aqui na frente. Se você precisa de alinhar os seus planos com os planos de Deus, não basta com suas próprias forças. Eu quero dizer que Deus, Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Ele quer dar o melhor para você. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra o Senhor me deu nesta noite, nessa madrugada. Eu tenho certeza que você será beneficiado com essa palavra. Eu tenho certeza que a sua visão será diferente. Daqui para frente, quando você tiver um plano, um projeto, que seja material, que seja emocional, que seja familiar, que seja ministerial, Deus vai te dar uma direção. Oh Espírito de Deus, está aqui os teus filhos amados, a tua igreja amada, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, meu Deus, mostra, revela aos teus filhos, Pai, o momento correto de agir, o momento correto de parar muitas das vezes. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, abençoa, Senhor.